O envelope caiu no chão do escritório, e o sangue que escorreu dele manchou o carpete italiano de R$ 50.000. Ricardo Mendonça olhou para sua mão direita, onde o corte profundo do papel pulsava em vermelho vivo, e pela primeira vez em 20 anos não se importou com o estrago. Sua atenção estava totalmente capturada pelas palavras escritas em letra infantil trêmula no envelope amarelado. Você pode ler esta carta? É muito importante. Por favor. Era uma terça-feira, 14h37 min. Ricardo saberia disso pelo resto de sua vida, porque foi o momento exato em que tudo mudou. O momento em que o homem mais poderoso do mercado financeiro brasileiro, o CEO que havia demitido 3.000 pessoas sem pestanejar na última reestruturação, o predador corporativo que colecionava empresas falidas como troféus, sentiu algo quebrar dentro de seu peito blindado por anos de cinismo. A carta tinha chegado de forma irregular. Não passou pelo protocolo normal de correspondências, não foi filtrada por sua secretária, não foi escaneada pela segurança. De alguma forma estava ali, em cima de sua mesa de mogno, esperando por ele quando voltou do almoço com investidores japoneses, onde havia acabado de fechar um negócio de R$ 2 bilhões. Ricardo pegou o envelope com a mão não ferida. O papel era barato, daqueles de papelaria de bairro. O nome dele estava escrito com caneta esferográfica azul, as letras desiguais denunciando a idade da remetente. No canto superior esquerdo, um endereço que ele não reconheceu. Sofia Santos, Rua das Margaridas, 42, Jardim Esperança. Ele deveria ter jogado fora. Era o que fazia com as centenas de pedidos de ajuda que chegavam todo mês. Tinha um departamento inteiro para lidar com esse tipo de coisa, para filtrar os pedintes, os oportunistas, os desesperados. Mas algo naquele por favor escrito com tanta força que quase rasgou o papel o fez pausar. Ricardo abriu o envelope. Dentro, uma única folha de caderno, daquelas com pauta e margem vermelha. A letra da mesma criança, lutando para manter-se na linha, algumas palavras borradas como se tivessem sido molhadas por lágrimas. Senhor Ricardo, meu nome é Sofia e eu tenho 8 anos. Sei que você é muito importante e ocupado, mas preciso muito da sua ajuda. Não é para mim, é para minha mãe. Você não lembra dela, mas ela lembra de você todos os dias. O nome dela é Amanda Santos. Ela trabalhou na sua empresa há muito tempo quando eu era bebê. Ela era faxineira no turno da noite. Vocês nunca se falaram, mas ela sempre dizia que você era um homem bom. Porque uma vez, quando ela estava chorando no banheiro porque não tinha dinheiro para comprar meu remédio, você deixou um envelope com R$ 2.000 na mesa dela. Não tinha nome, mas ela sabia que era você, porque viu você saindo da sala. Minha mãe está muito doente agora. Os médicos dizem que é câncer. Ela não sabe que estou escrevendo esta carta. Ela ficaria brava porque ela diz que não devemos incomodar as pessoas importantes. Mas eu não tenho mais ninguém para pedir ajuda. Nós moramos sozinhas desde que meu pai foi embora. Minha mãe não pode mais trabalhar porque o tratamento deixa ela muito fraca. Às vezes ela vomita sangue, mas ela tenta esconder de mim. Eu finjo que não vejo para ela não ficar triste. Senhor Ricardo, eu não estou pedindo dinheiro. Eu estou pedindo uma coisa mais importante. Minha mãe sempre sonhou em me ver formada. Ela diz que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, mas ela está com medo de morrer antes de me ver crescer. Eu pesquisei sobre você na biblioteca da escola. Vi que você tem uma fundação que ajuda crianças. Será que você poderia me dar uma bolsa de estudos? Eu prometo que vou estudar muito. Sou a melhor aluna da minha classe. Posso mandar meus boletins se você quiser ver. Se minha mãe souber que meu futuro está garantido, ela pode morrer em paz. Desculpa se escrevi algo errado. Desculpa incomodar. Com carinho, Sofia PS. Estou mandando uma foto minha e da minha mãe. É a única que temos. Por favor, devolva quando puder. A foto escorregou do envelope e caiu na mesa. Uma mulher magra, claramente doente, mas sorrindo, abraçando uma menina de olhos enormes e expressivos. No verso, escrito com a mesma letra infantil, eu e mamãe, no último dia das mães. Ricardo sentiu algo que não sentia há décadas. Suas pernas fraquejaram. Ele se deixou cair na cadeira de couro que custava mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. A sala começou a girar. Não era possível. Não podia ser verdade. Amanda Santos. O nome explodiu em sua memória como uma bomba. Não uma faxineira anônima. Amanda, a mulher que ele havia amado e destruído há 9 anos, a mulher que ele engravidou e abandonou quando sua noiva rica, Helena, filha do maior banqueiro do país, descobriu o caso. A mulher que ele pagou para desaparecer, para abortar, para nunca mais procurá-lo. R$ 200.000 foi quanto custou seu covarde silêncio.
R$ 200.000 para apagar um erro, para proteger seu casamento estratégico, para garantir sua ascensão ao topo do império financeiro do sogro. Mas Amanda não havia abortado. A criança existia. Sofia existia. E pelas datas, Ricardo pegou a foto novamente, suas mãos tremendo violentamente agora, os olhos de Sofia, castanhos com pontos dourados, exatamente como os dele, como os de seu pai, como os de seu avô. Os malditos olhos Mendonça, que passavam de geração em geração como uma assinatura genética. Sua filha, Sofia era sua filha, o homem que havia construído um império de 15 bilhões de reais, que controlava o destino de milhares de funcionários, que movia mercados com uma única decisão, desabou. As lágrimas vieram como uma represa rompida, décadas de emoções represadas jorrando de uma vez. Ele chorou como não chorava desde os 7 anos, quando seu pai o espancou por chorar no funeral da mãe. "Sandra!" Ele gritou para o interfone, sua voz irreconhecível. "Cancele todas as minhas reuniões, todas! Senhor Mendonça, o ministro da Fazenda está chegando em... Cancele tudo!" Ele desligou o interfone e pegou seu celular particular, aquele que só 3 pessoas tinham o número. Discou para seu advogado pessoal, Carlos Duarte, o homem que sabia onde todos os corpos estavam enterrados. "Carlos, preciso que você ache tudo sobre Amanda Santos e Sofia Santos. Rua das Margaridas, 42, Jardim Esperança. Tudo. Histórico médico, escolar, financeiro. E Carlos, é prioridade máxima. Deixe qualquer outra coisa que estiver fazendo. Ricardo, o que? Apenas faça. E Carlos, discrição absoluta." Ricardo desligou e ficou olhando para a carta. As palavras borradas por lágrimas. Lágrimas de uma criança de 8 anos que estava assistindo a mãe morrer. A mãe que ele havia descartado como um inconveniente. A criança que ele havia tentado impedir de existir. "Se minha mãe souber que meu futuro está garantido, ela pode morrer em paz." A frase era um punhal retorcendo em seu peito. Amanda estava morrendo pensando que havia falhado com a filha dele. A filha que deveria ter crescido com todas as oportunidades do mundo, que deveria ter tido os melhores médicos, as melhores escolas, tudo que o dinheiro dele poderia comprar. Em vez disso, ela estava escrevendo cartas desesperadas para um estranho, pedindo uma chance de educação enquanto sua mãe morria de um câncer provavelmente tratável se tivesse sido detectado cedo, se ela tivesse tido acesso a médicos decentes, se ela não tivesse sido forçada a viver na pobreza para proteger o casamento dele. O telefone tocou. "Carlos." "Ricardo, consegui as informações preliminares. Você vai querer sentar para ouvir isso." "Fala." "Amanda Santos, 34 anos, diagnosticada com leucemia há 18 meses. Está em tratamento no SUS, Hospital Municipal do Jardim Esperança. Prognóstico: não é bom, Ricardo. Sem um transplante de medula, os médicos dão a ela 3, talvez 4 meses. Ricardo fechou os olhos. "Continue." "A menina Sofia Santos, 8 anos e 7 meses. Nascida em 15 de março de 2016. Pai ausente na certidão de nascimento. Aluna exemplar na Escola Municipal Professora Maria Lima. Bolsista integral devido ao desempenho acadêmico excepcional. QI testado em 142. Ricardo, essa menina é brilhante. Onde elas moram exatamente? Favela do Jardim Esperança, Zona Leste. Casa alugada, 2 cômodos. O aluguel está 3 meses atrasado. Ordem de despejo para a semana que vem." Ricardo sentiu a bile subir em sua garganta. Sua filha, com QI de gênio, morando em uma favela, prestes a ser despejada. Enquanto isso, Helena gastava R$500 mil por mês em roupas e viagens. "Carlos, quero que você faça o seguinte. Primeiro, pague o aluguel e cancele a ordem de despejo, discretamente. Segundo, quero os melhores oncologistas do país no caso de Amanda ainda hoje. Terceiro, comece o processo de teste de compatibilidade para transplante de medula. Comece comigo." "Ricardo, você está dizendo que..." "Estou dizendo que vou consertar o que deveria ter consertado há 9 anos. E Helena, se ela descobrir, Helena que vá para o inferno." Ricardo desligou o telefone e ficou em pé. Pela primeira vez em anos, sabia exatamente o que precisava fazer. Não podia simplesmente aparecer na vida delas e revelar tudo. Amanda o odiava, com razão. E Sofia não merecia ter sua vida virada de cabeça para baixo por um pai que nunca quis que ela existisse. Mas ele podia ajudar. Dos bastidores, como sempre fez. Só que desta vez, não seria para destruir, mas para salvar. Ele pegou o telefone novamente e ligou para sua assistente. "Sandra, preciso que você prepare uma carta. Remetente, Fundação Esperança. Destinatário,
Sofia Santos. Enquanto ditava a resposta formal sobre a bolsa de estudos integral que cobriria desde o fundamental até a pós-graduação, Ricardo olhava para a foto. Sofia tinha o mesmo queixo teimoso dele, o mesmo nariz fino de sua mãe que havia morrido quando ele era criança. Era uma mistura perfeita de 3 gerações, um milagre que ele quase havia impedido de acontecer. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo mobilizou recursos como um general, preparando para a guerra. Médicos foram contactados. Um apartamento próximo ao melhor hospital de São Paulo foi alugado em nome de uma ONG fantasma. Uma conta bancária foi aberta em nome de Amanda, com uma doação anônima para mães em tratamento de câncer. Mas nada disso acalmava o furacão dentro dele. Ele precisava vê-las. Precisava ver Amanda, pedir perdão, mesmo que ela nunca soubesse que era ele. Precisava ver Sofia, a filha que crescera sem pai porque ele havia sido um covarde. Às 8 da noite, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Dirigiu sozinho, sem motorista, sem seguranças, sem comitiva. Pegou um carro discreto da garagem da empresa e foi para o Jardim Esperança. A favela era um choque de realidade. Ruas estreitas e mal iluminadas, esgoto a céu aberto em alguns trechos, casas empilhadas umas sobre as outras como um baralho prestes a cair. Como Amanda havia sobrevivido ali por 8 anos? Como ela havia criado uma criança brilhante naquele ambiente? A resposta estava clara, porque ela era mais forte que ele jamais seria. A casa número 42 era uma construção pequena de blocos aparentes, com um portão de ferro enferrujado. Havia vasos de flores na janela. Margaridas, percebeu Ricardo com um aperto no coração. Mesmo na pobreza, Amanda tentava trazer beleza para a vida da filha. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Pela janela aberta, podia ver o brilho fraco de uma lâmpada. Sombras se moviam lá dentro. Então ouviu uma voz infantil lendo em voz alta. E a pequena princesa descobriu que a verdadeira magia não estava na varinha, mas na coragem de seu coração. Mamãe, você está acordada? Uma voz fraca respondeu, e Ricardo quase não reconheceu como sendo de Amanda. Estou, meu amor. Continue lendo. Adoro ouvir sua voz. Você está com dor? Não, querida. Continue a história. Ricardo encostou a cabeça no volante. Amanda estava mentindo. Ele podia ouvir a dor em sua voz, o esforço para cada palavra. E Sofia sabia. Com 8 anos, a menina já havia aprendido a dança delicada de fingir acreditar nas mentiras piedosas dos adultos. Ele ficou ali por 2 horas, ouvindo Sofia ler, ouvir suas perguntas inteligentes, ouvir Amanda responder com paciência infinita apesar da dor. Quando as luzes finalmente se apagaram, Ricardo ainda ficou mais 1 hora, chorando silenciosamente no carro. No dia seguinte, as engrenagens que ele havia colocado em movimento começaram a funcionar. O melhor oncologista do Brasil, Dr. Maurício Vieira, apareceu por coincidência no Hospital Municipal para uma consultoria pro bono. Examinou Amanda e imediatamente ordenou sua transferência para o Hospital Sírio-Libanês, explicando que ela havia sido selecionada para um programa experimental gratuito. Amanda resistiu. Doutor, eu não posso pagar por isso. Senhora Santos, a senhora não precisa pagar nada. É um programa de pesquisa. Na verdade, vamos pagar à senhora uma ajuda de custo para participar. Sofia estava presente e seus olhos, aqueles malditos olhos Mendonça, brilharam com esperança. Mamãe, por favor, o doutor está dizendo que pode te ajudar. E assim Amanda foi transferida. O apartamento mobiliado parte do programa estava a 2 quadras do hospital. A ajuda de custo era suficiente para todas as despesas, e ainda sobrava. Sofia foi matriculada em uma escola particular próxima, também parte do programa para avaliar o impacto do estresse familiar no desenvolvimento infantil. Ricardo assistia tudo de longe. Hackeou as câmeras do hospital para ver Amanda recebendo o tratamento adequado. Pagou um detetive para fotografar Sofia indo para a nova escola, o rosto radiante com o uniforme novo. Mas não era suficiente. O teste de medula voltou positivo. Ele era compatível com Amanda. A ironia era brutal. O homem que havia tentado destruí-la agora poderia salvá-la. Mas como explicar isso sem revelar tudo? Foi então que o Dr. Vieira, sem saber da conexão, deu a solução. Encontramos um doador compatível no Banco Internacional de Medula. É uma combinação perfeita, algo raríssimo. O procedimento foi marcado. Ricardo faria a doação anonimamente em outro hospital, a medula seria transportada. Ninguém saberia. Na noite anterior à cirurgia, Ricardo recebeu outra carta. O mesmo envelope barato,
A mesma letra infantil. Senhor Ricardo, muito obrigada pela bolsa de estudos. Recebi a carta da fundação e chorei muito. Minha mãe também chorou, mas ela disse que eram lágrimas felizes. Aconteceram muitas coisas boas desde que escrevi para você. Um médico muito bom está cuidando da minha mãe agora. Nós nos mudamos para um apartamento perto do hospital. Eu tenho uma escola nova. Minha mãe disse que milagres acontecem quando pessoas boas decidem ajudar. Ela não sabe que fui eu que escrevi para você. Ela acha que tudo isso é coincidência. Mas eu sei que foi você. Sei que você é um anjo que Deus mandou para ajudar a gente. Amanhã minha mãe vai receber uma medula nova. Os médicos dizem que ela vai ficar boa. Estou com medo, mas também estou esperançosa. Senhor Ricardo, um dia, quando eu crescer, quero ser igual a você. Quero poder ajudar pessoas como você me ajudou. Você salvou nossas vidas. Com amor, Sofia PS. Minha mãe às vezes fala seu nome quando está dormindo. Acho que ela reza por você. Ricardo leu a carta 3, 4, 5 vezes. Quero ser igual a você. Se Sofia soubesse a verdade, quereria ser qualquer coisa menos igual a ele. Ele não era um anjo. Era o demônio que quase destruiu a vida delas, agora tentando desesperadamente se redimir. A doação de medula foi feita na manhã seguinte. Ricardo insistiu em apenas anestesia local. Queria sentir cada segundo da agulha extraindo sua medula. Queria sentir dor física para compensar uma fração da dor que havia causado. Enquanto estava deitado na maca de recuperação, seu telefone tocou. Era Helena. Onde você está, Ricardo? Você perdeu o jantar com o embaixador. Estou resolvendo assuntos da empresa. Que assuntos podem ser mais importantes que... Helena, quero o divórcio. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Então veio a explosão. O quê? Você enlouqueceu? Você sabe o que meu pai vai fazer com você? Vai destruir sua empresa, sua reputação, tudo. Eu sei. E você não se importa? Ricardo pensou em Sofia lendo para Amanda, em margaridas na janela de uma casa pobre, em uma menina brilhante que quase nunca existiu. Não me importo mais. Ele desligou o telefone e o jogou na lixeira do hospital. Em poucas horas começaria a guerra. O sogro viria com tudo, mas Ricardo havia passado a madrugada preparando sua defesa, movendo ativos, protegendo o que precisava ser protegido. Não para ele, mas para garantir que acontecesse o que acontecesse, haveria dinheiro suficiente em um fundo irrevogável para Amanda e Sofia. A recuperação de Amanda foi lenta, mas constante. As fotos do detetive mostravam ela ganhando peso, a cor voltando ao rosto. Sofia florescia na nova escola, ganhando prêmios, fazendo amigos, sendo a criança que merecia ser. Ricardo continuou observando de longe por meses. O divórcio foi brutal, como esperado. Ele perdeu metade de tudo, mas não importava. O que importava eram os relatórios semanais. Amanda em remissão, Sofia no quadro de honra, as duas reconstruindo suas vidas. Foi em um sábado de dezembro que tudo mudou. Ricardo estava em seu novo apartamento. Menor, mais simples, mais real. Quando a campainha tocou, ele abriu a porta e seu coração parou. Amanda estava ali, magra ainda, mas saudável. Linda como ele se lembrava, mas com uma força nos olhos que não estava lá antes. E ao lado dela, Sofia. Pessoalmente, a semelhança era ainda mais óbvia. Era como olhar para uma versão feminina e infantil de si mesmo. Oi, Ricardo, Amanda disse simplesmente. Ele não conseguia falar. Apenas ficou ali, olhando para elas. O homem que comandava reuniões com centenas de pessoas completamente mudo. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Você é meu pai, não é? O mundo parou. Ricardo olhou para Amanda, que assentiu levemente. Como... Ele começou. As margaridas, Amanda disse. Você mandou margaridas para o hospital toda semana. Sempre foram suas favoritas. Você dizia que lembravam sua mãe. Ninguém mais saberia disso. E os olhos, Sofia adicionou. Pragmática como só uma criança pode ser. Eu pesquisei genética na biblioteca. Esses pontos dourados são uma característica dominante muito rara. A probabilidade de coincidência é menos de 0,3%. Ricardo se ajoelhou, ficando na altura de Sofia. Você está brava comigo. Sofia o estudou com aqueles olhos impossíveis de negar. Você nos abandonou, deixou mamãe sozinha, tentou fazer eu não existir. Cada palavra era uma facada, mas ele não desviou o olhar. Sim, fiz tudo isso. Mas também salvou a vida da mamãe, pagou nossa casa nova, minha escola, você tentou consertar. Isso não apaga o que fiz. Não, Sofia concordou. Mas mamãe me ensinou que pessoas podem mudar, que o perdão é mais forte que o ódio. Ela olhou para Amanda, que assentiu encorajando. Então, eu quero conhecer você.
O você de agora. Não o homem que fugiu há 9 anos. Ricardo começou a chorar. Não o choro controlado de um CEO, mas soluços profundos de um homem partido. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, Amanda disse suavemente. A gente dá mesmo assim. É isso que nos torna humanos. Sofia estendeu a mão, pequena e decidida. Oi, meu nome é Sofia Santos. Tenho 8 anos. Gosto de ler, de matemática e de astronomia. Minha mãe é a pessoa mais corajosa do mundo, e aparentemente meu pai é um homem que está aprendendo a ser corajoso também. Ricardo pegou a mão dela, sentindo o primeiro toque de sua filha. Era quente, real, um milagre que ele quase havia impedido. Oi, Sofia, meu nome é Ricardo, e eu sou seu pai. Um pai muito imperfeito que vai passar o resto da vida tentando merecer você e sua mãe. Mãe, Sofia disse com um pequeno sorriso. Mamãe diz que as melhores histórias são sobre pessoas imperfeitas tentando melhorar. Então talvez nossa história seja uma das melhores. Eles entraram no apartamento. Os 3, uma família quebrada tentando se reconstruir. Amanda sentou no sofá simples, tão diferente dos móveis de grife que Ricardo costumava ter. Sofia explorou o espaço, fazendo perguntas sobre tudo, sua curiosidade insaciável em plena exibição. Por que você respondeu minha carta? Sofia perguntou de repente. Você deve receber milhares. Ricardo pegou a carta original que ele mantinha em uma moldura em sua mesa. Por que você escreveu por favor com tanta força que quase rasgou o papel? Porque suas lágrimas borraram as palavras. Porque você não pediu para você, mas para sua mãe. E principalmente, ele pausou, olhando para Amanda. Porque algo dentro de mim sabia. De alguma forma, eu sabia que era você. O universo tem formas estranhas de consertar as coisas, Amanda disse. Eu passei anos odiando você, Ricardo. O ódio me consumia, mas quando Sofia nasceu, eu percebi que o ódio estava envenenando o amor que eu sentia por ela. Então, eu escolhi perdoar. Não por você, mas por nós. Como você conseguiu? Ricardo perguntou. Como você criou uma criança tão incrível sozinha, naquele lugar com tão pouco? Amor, Amanda respondeu simplesmente. Amor e margaridas na janela. A gente sempre encontra um jeito quando ama de verdade. Sofia estava olhando as estantes de livros, correndo os dedos pelos títulos. Você tem O Pequeno Príncipe? Tenho, Ricardo respondeu pegando o livro. Era o meu favorito quando criança. É o meu também. Mamãe me leu ele todo quando eu tinha 5 anos. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração, Ricardo completou. Eles se olharam, pai e filha, e sorriram o mesmo sorriso torto. Amanda observava, lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Vocês querem jantar? Ricardo perguntou hesitante. Eu posso cozinhar, ou podemos pedir. Você sabe cozinhar? Sofia perguntou cética. Aprendi recentemente. Depois do divórcio tive que aprender muitas coisas. Divórcio? Amanda perguntou. Ricardo assentiu. Helena e eu... Acabou. Deveria ter acabado há 9 anos, mas eu era covarde demais. Por nossa causa? Por minha causa. Porque finalmente entendi que viver uma mentira é pior que qualquer verdade difícil. Eles jantaram juntos. Macarrão simples com molho de tomate que Ricardo preparou, enquanto Sofia o bombardeava com perguntas sobre seu trabalho, sobre economia, sobre como os computadores funcionavam. Amanda ria das expressões cada vez mais impressionadas de Ricardo com o conhecimento da filha. Ela lê tudo, Amanda explicou. A bibliotecária da escola antiga disse que nunca viu uma criança ler tanto. Livros eram minha fuga, Sofia disse simplesmente. Quando mamãe estava muito doente para conversar, quando não tínhamos dinheiro para sair, eu viajava pelos livros. Ricardo fez uma nota mental, construir a maior biblioteca particular que pudesse para sua filha. Mas não disse nada. Estava aprendendo que ações valiam mais que promessas. Depois do jantar, enquanto Sofia estava no banheiro, Amanda e Ricardo ficaram sozinhos pela primeira vez. Por que agora? Ele perguntou. Por que você decidiu me procurar agora? Porque Sofia merece conhecer o pai. E porque... Ela pausou, escolhendo as palavras. Porque vi você mudar. Não foi só o dinheiro, Ricardo. Foi a forma como você fez tudo. Sem alarde, sem querer crédito. O Ricardo que eu conheci há 9 anos teria feito questão que todos soubessem de sua generosidade. Este Ricardo, este homem que doou medula anonimamente, que perdeu metade de tudo sem reclamar, este homem talvez mereça uma chance. Eu amei você, Ricardo disse de repente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Eu era um covarde, um idiota, mas eu amei você. Ainda amo. Amanda o estudou por um longo momento.
O amor sem coragem é só uma palavra bonita, Ricardo, mas coragem tardia ainda é coragem. Vamos ver o que você faz com ela. Sofia voltou carregando um caderno. Posso mostrar uma coisa? Ela abriu o caderno, revelando páginas e páginas de desenhos e textos. Era um livro, Ricardo percebeu. Um livro que ela estava escrevendo. É sobre uma menina que descobre que seu pai é um dragão. Sofia explicou um pouco envergonhada. Ele fez coisas ruins no passado, queimou vilas e assustou pessoas, mas quando ele conhece a filha, ele quer mudar. Então, ela o ensina a usar seu fogo para o bem, para aquecer casas no inverno, para fazer fogos de artifício que deixam as crianças felizes. Ricardo olhou para os desenhos detalhados, a história complexa, a metáfora óbvia e tocante. É uma história linda, Sofia. Ainda não terminei, não sei o final ainda. Os melhores finais, Amanda disse, são aqueles que escrevemos juntos. Eles ficaram até tarde. Sofia adormecendo no sofá entre os pais que ela nunca teve juntos antes. Ricardo a carregou para o quarto de hóspedes, maravilhado com o peso dela em seus braços, a confiança absoluta de uma criança dormindo. Quando voltou, Amanda estava na varanda, olhando as luzes da cidade. Ela é extraordinária, Ricardo disse. Ela é, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, ela é extraordinária. Amanda, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Shhh! Ela o interrompeu. Um dia de cada vez, Ricardo. Sofia precisa de um pai. Eu preciso... tempo. Vamos construir devagar. Se é para construir algo real, precisa ter fundações sólidas. Eu espero. Esperarei o tempo que for necessário. Amanda sorriu. Aquele sorriso que ele havia guardado na memória por 9 anos. Sabe, Sofia estava certa em uma coisa. As melhores histórias são realmente sobre pessoas imperfeitas, tentando melhorar. Então talvez nossa história... talvez... Vamos escrever e descobrir. 6 meses depois, em uma tarde de junho, Sofia ganhou o primeiro prêmio em um concurso nacional de redação. O tema era Meu Herói, e ela escreveu sobre sua mãe, a mulher que enfrentou o abandono, a pobreza e o câncer sem nunca perder a capacidade de plantar margaridas na janela. Ricardo estava na plateia, oficialmente como patrono da fundação educacional que patrocinou o evento. Mas todos que viam os olhos idênticos sabiam a verdade. Amanda estava ao lado dele, ainda não como casal, mas como co-pais, aprendendo a navegar águas complexas. E agora, Sofia disse no microfone, sua voz clara e forte para alguém tão jovem, eu quero agradecer a 3 pessoas. Minha mãe, que me ensinou que o amor é a força mais poderosa do universo. Meu pai, que me ensinou que nunca é tarde demais para mudar. E a pessoa que, sem saber, juntou nossa família. A secretária que colocou minha carta na mesa do meu pai, em vez de jogá-la fora. Ricardo gelou. Ele nunca havia pensado nisso. Como a carta havia chegado até sua mesa? Depois da cerimônia, ele perguntou a Sandra, sua secretária há 15 anos. Ela sorriu, um sorriso knowing. Senhor Mendonça, eu trabalho com o senhor há muito tempo. Sei mais do que deveria sobre muitas coisas. Quando vi aquela letra de criança, aquele endereço, o sobrenome Santos, eu soube. Uma secretária sempre sabe. E eu pensei que talvez, apenas talvez, o senhor precisasse daquela carta tanto quanto a menina precisava que o senhor a lesse. Sandra, eu... não precisa dizer nada. Ver o senhor nesses últimos meses, mais humano, mais feliz, mais real, é o melhor agradecimento que poderia me dar. Naquela noite, Sofia insistiu em dormir na casa do pai novamente. Era a 3ª vez no mês. Enquanto a colocava na cama, ela segurou sua mão. Pai, a palavra ainda o atingia como um raio toda vez. Sim, querida. Lembra do livro que estou escrevendo? Sobre a menina e o dragão? Claro, eu descobri o final. É mesmo? Como termina? Sofia sorriu, aquele sorriso que era puro Amanda com um toque de travessura Mendonça. O dragão aprende que não precisa deixar de ser dragão. Ele só precisa escolher todos os dias usar seu fogo para o bem. E a menina aprende que ter um pai dragão pode ser difícil às vezes, mas também pode ser mágico. E eles vivem, não felizes para sempre, porque isso é conto de fadas. Eles vivem aprendendo um com o outro, um dia de cada vez. Ricardo beijou a testa da filha, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza do amor ao mesmo tempo. É um final perfeito. Não é um final, Sofia corrigiu. É um começo. E era. Um começo imperfeito, complicado, construído sobre erros e perdão, mas real. Mais real que todos os bilhões que Ricardo havia acumulado, mais valioso que todos os negócios que havia fechado. 2 anos se passaram.
Amanda e Ricardo reconstruíram lentamente algo que nem chegaram a construir da primeira vez. Não era um conto de fadas. Havia discussões, mágoas antigas que às vezes ressurgiam, momentos de dúvida. Mas havia também jantares de domingo, ajuda com lição de casa, risadas compartilhadas, uma família sendo construída tijolo por tijolo. O apartamento luxuoso deu lugar a uma casa com jardim, onde Amanda plantava margaridas e Sofia tinha espaço para seus livros cada vez mais numerosos. Ricardo aprendeu a ser pai, não o pai ausente que seu próprio pai havia sido, mas presente, imperfeito, tentando. Em uma manhã de primavera, enquanto Sofia estava na escola, Amanda encontrou Ricardo no jardim, plantando margaridas. Você odeia jardinagem, ela observou. Odeio, mas amo o que as margaridas significam para vocês. Amanda se ajoelhou ao lado dele, suas mãos encontrando as dele na terra. Ricardo, sim? A resposta é sim. Ele franziu a testa, confuso. Resposta para quê? Para o pedido que você tem ensaiado há 3 meses e ainda não teve coragem de fazer. Ricardo a olhou chocado. Como você? Sofia me contou. Aparentemente você deixou o anel em uma gaveta não tão secreta e nossa filha detetive descobriu. Aquela menina é sua filha, curiosa e impossível de enganar. Ricardo limpou as mãos na calça, arruinando uma peça de grife sem se importar, e pegou o rosto de Amanda entre as mãos. Amanda Santos, você aceita casar com um homem que já foi um dragão terrível, mas está aprendendo a usar seu fogo para o bem? Aceito casar com o pai da minha filha, o homem que salvou minha vida, o homem que está aprendendo que o amor verdadeiro não é sobre gestos grandiosos, mas sobre plantar margaridas em um jardim que você odeia jardinagem. Eles se casaram no outono, uma cerimônia pequena no jardim da casa. Sofia foi a dama de honra e fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Quando escrevi aquela carta há 2 anos e meio, eu só queria salvar minha mãe. Não sabia que estava escrevendo para meu pai. Não sabia que estava juntando nossa família. Mas aprendi que às vezes, quando escrevemos com o coração, o universo entrega a mensagem exatamente para quem precisa ler. Meu pai precisava daquela carta tanto quanto eu precisava escrevê-la. E minha mãe precisava ver que o perdão pode transformar dragões em heróis. No final, Ricardo refletiu. Não foi seu império financeiro que definiu sua vida. Não foram os bilhões ganhos ou perdidos, os negócios fechados, o poder acumulado. Foi uma carta de uma menina de 8 anos, escrita com letra trêmula e borrada por lágrimas, que o salvou de si mesmo. A carta ainda estava emoldurada em seu escritório em casa, agora ao lado de dezenas de outros tesouros. Desenhos de Sofia, fotos da família, um vaso com margaridas sempre frescas. Às vezes, quando estava trabalhando tarde da noite, ele olhava para aquelas palavras infantis. Você pode ler esta carta? É muito importante. Era importante, mais importante que ele jamais poderia ter imaginado naquela tarde, quando o envelope cortou sua mão e seu sangue manchou o carpete caro. Foi o corte que o fez sangrar toda a humanidade que havia reprimido, toda a verdade que havia negado, todo o amor que havia rejeitado por medo. Sofia, agora com 11 anos, ainda escrevia. Mas agora suas histórias não eram sobre meninas solitárias e dragões arrependidos. Eram sobre famílias que se encontram, sobre o poder do perdão, sobre como o amor pode crescer até mesmo na terra mais árida se você plantar as sementes certas e tiver paciência para regá-las. Em uma noite qualquer de quinta-feira, com Amanda lendo no sofá e Sofia fazendo lição de matemática na mesa da cozinha, Ricardo percebeu que havia encontrado algo que todos os seus bilhões nunca poderiam comprar: redenção. Não a redenção fácil dos filmes, mas a redenção suada, difícil, diária de um homem aprendendo a ser pai, marido, ser humano. Pai, Sofia chamou. Pode me ajudar com este problema? Claro, querida. Enquanto se debruçavam sobre equações complexas demais para a idade dela, mas perfeitas para sua mente brilhante, Ricardo pensou novamente na carta, no envelope barato que mudou tudo, na menina corajosa que ousou escrever para um estranho, na mulher forte que escolheu perdoar o imperdoável. Pai, está chorando? Ricardo limpou os olhos, sorrindo. Às vezes a gente chora de felicidade, Sofia. Como quando você leu minha carta pela primeira vez. Você sabia? Sandra me contou. Disse que você chorou por horas. Foi a carta mais importante que já recebi na vida. Sofia abraçou o pai, seus braços pequenos, mas fortes ao redor dele. Sabe, pai, ainda bem que você sabia ler. Imagina se você fosse analfabeto. Ricardo riu, aquela risada plena que só havia redescoberto nos últimos anos. Então sua carta teria encontrado outro jeito de me alcançar. As mensagens importantes sempre encontram.
Amanda se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços. Família, abraço sanduíche! Sofia gritou rindo. E ali, naquela cozinha comum em uma quinta-feira qualquer, com problemas de matemática espalhados pela mesa e o cheiro de margaridas entrando pela janela, Ricardo Mendonça, ex-bilionário, ex-dragão, pai em construção, soube que havia finalmente encontrado sua verdadeira fortuna.